Olá, tudo bem? Eu sou Maria Clara Leite, este é o nosso programa. Que delícia passar mais uma tarde do seu lado com muita informação e entretenimento. Olha só, hoje nós vamos descobrir quais são as lesões mais comuns nas mulheres. E ainda tem dicas de exercícios e alongamentos para o fortalecimento. Além disso, a gente tem mais conteúdo da Mega Artesanal, a maior feira de artesanato da América Latina, que terminou em São Paulo na semana passada, mas é hoje que a gente vai trazer para você as novidades do setor. E além disso, no artesanato, vamos aprender a fazer quadros em paper cutting. Você sabe como se faz? Ficam lindos, hein? Fica com a gente, porque tudo isso você acompanha a partir de agora aqui no nosso programa, que já está no ar. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Uma ótima tarde a você que nos acompanha. Muito obrigada pela sua companhia. Você também pode acompanhar o nosso programa no site hittv.com.br. Siga a gente nas redes sociais, o nosso programa Hit TV e também a mim, Maria Clara Leite TV. E você pode participar do nosso programa com as suas perguntas sobre os temas do dia, também com as suas sugestões de pauta. Manda uma mensagem lá no nosso WhatsApp, no DDD 11, número 3337-5886. 3337-5886 é o nosso WhatsApp para que você possa participar do nosso programa final. Ele é nosso, né? E a gente conta com a sua participação. Bem, e para começar aqui o nosso programa de hoje, nós temos artesanato. Então, antes de apresentar o meu convidado do dia, vou pedir para rodar a vinheta. Agora sim, vamos começar então o nosso programa aqui com Oski Matela, Oski artesão, que trouxe pra gente, ó, só essas belezuras aqui. Vamos fazer quadros em paper cutting. Oski, muito prazer. Muito obrigado. Tudo bem? Pelo convite. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, Oski. Eu que Sei agradeço. que você já esteve por aqui, né? Já. Comigo aqui a primeira vez. Muito lindo o seu trabalho, hein, Oski? Obrigado. A primeira vez que eu vim, eu trouxe uma proposta um pouco diferente, que era uma sobreposição de camadas. Hoje eu estou trabalhando um pouco mais de tridimensionalidade, ou seja, né, o trabalho em paper cut, ele possibilita essa brincadeira. De uma hora eu estou fazendo só o corte, outra hora eu estou trabalhando os cortes, outra hora eu estou trabalhando o volume. É bem legal. Para quem não conhece, explica pra gente um pouquinho dessa técnica. Tá. Paper cut é uma técnica milenar que faz milenar mesmo. Só que eu não ensino nenhuma novidade, eu ensino cortar o papel, mas você aplicar essa técnica de alguma forma, de uma forma diferente, de uma forma criativa. Eu sou arte educador, arte terapeuta e artista plástico. Então eu respiro arte durante muito tempo e aí eu acabei inteiro, brincando, né? com o papel e me identifiquei muito com essa técnica. E é muito gostoso trabalhar com papel, né? Eu gosto bastante de trabalhar com papel. Não sei se eu tenho essa coordenação toda, porque tem que ter ali uma certa precisão na hora de cortar, Sim. né? A técnica de hoje, que eu vou mostrar, ela não necessariamente precisa De tanta precisão. Nem coordenação eu trouxe motora. Uma peça Aí, bem ó, beleza. tranquila, que você vai fazer na régua, só medir direitinho, não tem problema. O Vamos paper mostrar? cut, essa aqui é em camadas, tá? Inicialmente, ele vem do Kyrie, que é o desenho em linha, que significa exatamente isso, né? Eu tenho um desenho e ele é inteiro cortado. Eu trabalho com a linguagem mais, né, no formato do inglês, paper cut ou paper cutting, que é cortando o papel. Por quê? Porque ele me possibilita, né, sobrepor as camadas, ele me possibilita fazer a colagem, ele me possibilita uma variedade muito maior do que só o desenho. Vamos mostrar aqui para o nosso telespectador que lindeza de arte que a gente vai fazer aqui hoje. Então, corta aí as várias camadas, é isso que você vai ensinar a gente, né? A gente cortar vai fazer essas várias camadas. Essa outra peça aqui. Essa aqui eu trouxe da Só última para mostrar. vez. Para mostrar que tem diferenças, entendi. né? Entre uma coisa A que a gente vai fazer e é essa outra. daqui. Isso, então, vamos essa mostrar daqui. essa daqui. Ui, desculpa. Aqui, ó. Opa. Aí, a gente tem aí essa peça linda.
3D, é assim que a gente fala ou não? Isso, ela é tridimensional, ela tem todo um volume em cima. Eu deixei aqui na moldura em aberto, porque a gente vai colocar aqui dentro a peça nova, tá, Que é para gente? poder fazer a montagem certinha, né? Isso. Então, bora de lista de material. Antes da gente começar a fazer a peça, né? Antes de começar esse passo a passo, pode ser? Pode colocar na tela para mim, por favor. Vamos lá. Papel Color Plus, 180 gramas, de 2 ou 3 cores, né? Cola, tesoura, estilete, compasso, moldura. Aí eu vi aqui que seria bacana a caixa ou caixa de acrílico, que no caso seria essa, né? E a régua. E a régua. A gente já pode mostrar, então. Então, assim, é a moldura ou a caixa de acrílico. Aqui é uma eu trouxe coisa os dois ou exemplos. outra. Aqui é a caixa de acrílico Tá. e aqui é a moldura. Eu tirei o vidro porque por conta da luz, reflexo, né? Então Tá. eu optei por isso. Mas a moldura, a caixa, ela tem uma profundidade. Você consegue visualizar aqui, ó. Tá vendo? Aham. E quando vem o vidro em cima, não tem problema nenhum, a sua peça ela fica intacta e protegida. Porque por se tratar de papel, principalmente com as intempéries do tempo, do sol, da poeira e tudo mais, é sempre bom ter uma proteção. Então, ou o acrílico ou a moldura caixa com o vidro. Legal, Oscar. Então, bora lá? Bora lá, vamos Passo a começar? passo? Passo a passo. Eu sempre falo, como arte educador, que a gente precisa entender sempre a lógica daquilo que a gente está fazendo. Tá. Por quê? Porque a partir disso, a gente consegue criar e desenvolver peças diferentes. Então aqui, ó, você está vendo que eu tenho um design, né, um desenho em linhas diferentes. Aqui eu já tenho um formato de seta, né? Eu tenho um formato diferente. E é sempre com a mesma peça. Aqui eu tenho só as laterais brincando com o meio, né, de uma forma diferente. E é a mesma peça. Mudei só o quê? As cores e o desenho dela. Quando Mas você são estiver muitas fazendo em possibilidades. casa, você pode brincar com isso de alguma outra forma. Aqui eu trabalhei ela em linhas, tá vendo? Uma coisa diferente da outra. Então, quando eu falei para vocês pegarem o compasso e tudo mais, por quê? Porque tudo vai depender do tamanho que você quer fazer a sua peça. Se você quiser fazer uma peça de 1 metro, você consegue. Se você quiser fazer uma peça, né, de 50 centímetros, você consegue. Aqui a gente está trabalhando com 30 por 30. Então eu peguei uma pecinha, vou pegar o meu compasso, vou abrir ele em 3 centímetros e vou fazer uma circunferência. Depois disso, eu vou fazer o corte. E quando eu fizer o corte, eu vou criar essa pecinha aqui. Tá. Ó, depois de pronto, é só vir com a tesourinha e cortando ela. Você vê que não requer tanta habilidade assim. Você sempre vai movendo o papel, não é a sua mão que você está cortando. E aí você tem a peça perfeita. Vamos fazer mais uma? Bem, sim, pode ser. Você está usando aí o papel Color Plus, né? Isso. Mas pode ser outro tipo ou não? É sempre melhor usar esse? Então, o Color Plus, ele é denominado como papel, né, que tem um pigmento dentro da sua composição, dentro da massa. O que significa isso? Significa que quando eu fizer o corte, eu não vou ter um filetezinho branco. Se você pega, né, um papel, né, que ele tem, né, uma propriedade de impressão ou de tintura posterior, quando eu faço os cortes, ele vai aparecer. Então é importante a gente saber disso, né? Não justamente faz o menor pra sentido a gente ter um não ter um trabalhão acabamento, né? e depois ter várias interferências brancas. Por exemplo, aqui, ó, se eu cortar o papel, você vê que, ó, eu não tenho aquele refile branco que fica geralmente. Sim. Olha lá. Ó, tá vendo? Se eu pegar um outro papel, né, ele vai aparecer aquele branco. Por quê? Porque a massa está aqui dentro, o pigmento está dentro da composição. Então, eu recomendo Color Plus. Né? Não que a pessoa não possa trabalhar, mas não vai ter o mesmo acabamento, né? Com outra coisa. Ela pode ter o mesmo efeito visual, porém, né, quando se aproxima, você consegue ter aquelas interferências que vai chamar a atenção. E eu sempre falo, né? O paper cut ele é uma técnica que demora um pouco mais. E aí você vai ter um tempo enorme para fazer uma peça. E depois, né, não vai ter um acabamento bom. Já que vai gastar o seu tempo, investir o seu tempo, né, produzindo, produz com qualidade, produz respeitando, né, o processo que você quer no final. Exatamente. Né? E esse papel tem de várias cores, né? É muito bacana esse papel. Ele tem de várias cores, ele tem de várias texturas, dá para brincar bastante com ele.
Eu sou muito fã desse que é texturizado. Eu não conhecia até esses dias, até que pediram na lista de material pegar aqui, ó. da escola do meu filho. Aí eu conheci. Ele tem uma texturinha muito bacana, mas tem outras texturas. É que eu gosto bastante dessa, que ela parece um linho. Ah, né? que ela... Então ela lembra um tecido. Ela lembra né? um tecido. Ela tem tipo uns cisquinhos, né? Essa peça aqui, por exemplo, quando você coloca dentro da moldura, ela parece madeira. O pessoal até bate o olho 2 vezes para saber o que é realmente. Exatamente. Né? Por causa dos 2 tons, né, de marrom. Mas olha então, ali no vídeo, dá para ó. brincar. Ela realmente parece a madeira, né? Quando você vê ali no vídeo, fechadinha, ela... Ó lá, ó lá. Exato. Ela dá muito essa impressão de madeira. Eu cheguei Bacana. a fazer, né, uma peça, né, de uma máscara africana e com essa tonalidade. E coloquei na parede. E o pessoal acreditou realmente que fosse madeira. Parecia um MDF, eles falavam, né? Mas dá essa impressão mesmo. Por isso que é um papel que você recomenda trabalhar, né? Sim. Que realmente ele dá um efeito mais bonito. Ele dá um acabamento, um efeito, valoriza ainda mais o meu trabalho. Isso aí. Né? Depois disso, o que a gente vai fazer? Depois que a gente tem essas pecinhas prontas, se eu coloquei o meu compasso em 3 centímetros, eu tenho como base 6. Se eu quero fazer uma peça maior, eu quero colocar, né, fazer uma outra circunferência aqui, tudo bem, não tem problema. É só você abrir o seu compasso em 4 centímetros. Quando você fizer a curvatura, você tem 8 centímetros. Então, você entendendo dobra. a lógica, você vai acabar sempre brincando de outras formas. Aqui eu estou trabalhando com 6, com uma base de 6. Né? E eu tenho de altura 3 centímetros. Mas, de repente, você está em casa, você fala assim, eu estou cansado desse quadro. Esse quadro ele tem uma profundidade de 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o corte pensando na minha altura com 1,5, 2, para você conseguir fazer isso. Não tem problema nenhum, tá? Então, eu sempre falo, entenda a lógica que você consegue aplicar isso de formas diferentes. Um pouquinho de matemática. Um pouquinho de matemática. Um pouquinho Né? de matemática na vida. Depois disso, a gente vai cortar tiras de papel na outra cor que nós desejamos. Ó, aqui eu cortei elas. E em cima dessa tira, eu vou pegar e vou criar os vincos, tá? Então, eu vou criar o vinco da base. Então, aqui, como eu tenho, né, já 6 centímetros, que é a minha base aqui. Ó, tá vendo? Tá exatamente igual. Vinquei. E aí, aqui eu tenho, né, a minha curvatura. Então, se eu pego a primeira e faço a curvatura, eu tenho que ter uma sobra de 1 centímetro aqui embaixo para poder fazer a colagem, tá? Oscar, eu vou trabalhar com a peça, depois de todas elas prontas, ó, eu tenho a base, tenho a curvatura e tenho a área de colagem. Eu vou pegar os meus miolo, né, que eu falo que é o miolo da pecinha, porque ela vai acabar ficando nesse formato, e vou fazer a colagem dela na fita, tá? Esse miolo é o que ela vai dar a estruturação dele. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o pincel, pegar a cola, vou passar na espessura do papel. Oscar, pode ser qualquer papel? Então, eu recomendo que seja com uma gramatura de 180, por aí. Por quê? Não pode ser mais, porque a hora que eu faço a curvatura, né, com a fita, ela vai acabar desfibrando, ou seja, ela vai criar várias irregularidades. Então, com uma gramatura de 200 ou mais, ela vai acabar deixando feio essa curvatura. Tá. E não pode ser um papel muito fino. Por quê? Porque a hora que eu vou colar ele na minha fita, ó, eu tô vendo, eu vou colocar ele... Você cola ali mais ou menos na metade, aí não precisa medir, né? Não precisa medir, porque ele tá bem no meio, você vê no olhômetro e ele vai ficar dentro da peça. Não precisa ser miolo, assim, perfeito. Ó, Olha, ó, esse nossa. miolo, ele só serve para dar uma estruturada. Por Tá. quê? Porque se eu vou fazer só a curvatura aqui, ó, vamos pôr aqui, eu posso correr o risco, né, de ter uma peça com um lado maior, Tá. com o outro lado maior. Ó. Tá vendo? Então, um miolo, ele vai dar a estruturação aqui para que todas as peças fiquem iguais. Então, a gente cria uma composição através da repetição da forma, mas também desse mesmo padrão. Depois de seco, o que eu vou fazer? Vou passar cola na espessura do meu papel. Aqui eu estou usando o pincel, mas você pode usar de outra forma
que você achar mais interessante. Tem gente que faz, né, a pocinha de cola e fixa ela. Tem gente que usa, né, um papelzinho. O pincel evita excesso, né? Ele evita excesso. Tem gente que já vem com o próprio, né, tubo de cola em cima. Eu acho que não tem necessidade desse excesso todo. Porque aí, se tiver excesso também vai manchar o papel, né, Oski? a cola geralmente ela fica branca, né? Ela dá uma manchadinha assim. Ela fica transparente, a cola branca ela fica transparente. Mas fica mais escurinho aquele pedaço, ela fica né? mais escurinho. Visualmente, se você exagera na cola, ela tende a ficar feio. Não é uma coisa que assim, eu errei alguma coisa aqui e ficou muito feio. Não, você não pode exagerar na cola, tá? Ó, já passei cola na minha base e eu tenho aqui, ó, fechei ela. Segurei e tô com a minha peça pronta. Fica certinho, uma belezinha. Ó, você vê que ela deu uma estruturada de uma forma que ela fica, todas elas com a mesma curvatura. É importante esperar quanto tempo para secar a cola? É cola. A cola branca, né, ela depende da marca, porque tem algumas que tem uma quantidade de água. Então, lembrando de novo, eu falei, né, do papel, que a gramatura de 180 é uma gramatura muito boa. Por quê? Porque ela consegue não necessariamente absorver toda a água da cola. Então, ela consegue colar, secar muito rápido, a fibra, né, ela mantém, e aí a estruturação dela, né, fica tranquila. Se é uma cola muito aguada, eu posso criar uma ondulação na minha fita. Isso também atrapalha o acabamento dela, tá? Depois disso, eu vou fazer esse processo inúmeras vezes. Aqui eu já trouxe tudo pronto, né? Mas eu gosto de sempre ter peças a mais, porque eu falo assim, é melhor sobrar do que faltar. E a hora que na vida. falta, né, a gente tem que parar e voltar lá no início de novo. Então eu falo, não, já que vai fazer, faz uma quantidade boa e tudo mais. Então a gente já criou as pecinhas. Qual é a quantidade total para fazer esse quadro? Umas 36. 36 peças. É porque depende, ó. Por exemplo, aqui eu usei menos peças, aqui eu já usei mais peças. Tá. Aqui eu fiz a criação de uma terceira peça, que eu peguei a minha peça aqui e cortei ela no meio, para dar o acabamento aqui. Então você entendeu a lógica aqui, ó. É a mesma peça, o mesmo desenho. Opa! E deu acabamento ali em cores diferentes, Ó, né? De um lado uma cor e do outro... Do outro, outra. Ó. Tá vendo? Eu tenho, né, uma leitura aqui mais plana, mais reta. Nas outras eu gosto de brincar com o zigue-zague, não tem problema. Então, por exemplo, se eu vou fazer 36, mas aí eu tenho que dividir em dois. Mas esse desenho exige uma quantidade maior de peças de uma determinada cor. Esse outro desenho quase não exige nada em relação às laterais. Então, eu sempre falo, cria as suas peças, depois você vai pôr na sua mesa aqui o padrão que você quer criar. Por quê? Porque depois fica mais fácil você trazer para o papel a hora que você estiver colando. Isso, na hora de fazer a transferência. Então fica muito mais tranquilo. Ah, Oscar, como é que eu vou fazer isso? Lembra que você vai somar. Por exemplo, se você quer fazer essa peça aqui, você vai somar 3 peças. Só que você tem que somar metade de uma outra. Por quê? Porque eu tenho o jogo do zigue-zague. Então, eu somando o valor das 3 peças, mais a metade do valor, né, de uma da peça, eu tenho o valor total que eu quero. E aí eu vou calcular na base que eu quero. Se eu quero uma margem de 10 centímetros, se eu quero uma margem de 3, de 4. Aqui, para a nossa peça, eu já quero uma margem de 4 centímetros. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou medir a minha peça. Ó, 4. E aí eu vou fazer o seguinte, vou dar uma vincada. Por que eu vou vincar e não vou riscar? Porque como eu tenho um zigue-zague das peças, eu posso correr o risco desse lápis aparecer na frente do meu trabalho. E eu não quero isso. Então, o vinco, aqui eu estou usando um agulhão, mas você pode usar um palito de dente, você pode usar a ponta de uma caneta, né, esferográfica que já secou, você pode usar um clipe de papel. Tem várias possibilidades que você pode usar. Então, a ferramenta em si, é sempre o que eu falo, a gente trabalha com o que tem. Né? Não tem problema nenhum. Contanto que não estrague a peça, né? Contanto que não estrague a peça. Aí eu fiz o vinco dela e o que eu vou fazer?
eu vou começar a fazer a colagem. Mas para fazer essa colagem, lembra, né, que eu tenho, né, essa bordazinha aqui. Então eu vou tentar esconder isso. Quando eu fizer a colagem, eu vou colocar ela para dentro do meu trabalho. Ah, tá. Ó, eu coloquei, né, a minha área de colagem, ó, de emenda. Aqui, ó, tá vendo? Opa! A emenda para dentro. A emenda para dentro. E vou colocar ela para dentro do meu trabalho. Por quê? Porque quem olhar pela lateral não vai conseguir visualizar. E vou posicionar a minha peça exatamente na linha que eu vinquei. Bem retinho para não dar ruim lá no final. Bem retinho para não dar ruim lá no final. Porque senão ela acaba ficando um pouco torto. Por isso que eu sempre falo, é mais interessante a gente fazer a marcação do vinco, né, que a gente quer, e depois a gente corta os excessos. E só embaixo você faz essa marcação? Na lateral não? Só embaixo. E aí, na minha lateral eu tô aqui, vendo que você fez aqui alguma marcaçãozinha. Uma marcação pulando de 2 em 2. Porque se eu cortei as minhas fitas de 2 centímetros, né, aqui, eu sei que aqui eu tenho 2. Uma folguinha aqui, né? Eu tenho uma folga. Então, aí eu fiz uma outra marcação de 2 centímetros. Aí eu tenho uma marcação. Para não ficar ela inteira vincada. Se eu fizer o risco inteiro daqui de ponta a ponta, quando eu brincar com as peças, aqui assim, vamos supor, aqui e aqui. Ó, se eu vim com a folha inteira, quando eu vier aqui, ó, ela vai ter uma interferência visual aqui. Não sei se consegue pegar aqui. É muito clarinho, né? Porque é só um vinco. É, porque é só um vinco. Opa. Mas acho que dá pra ver a sombra, né? Acho que dá pra gente ver ali a sombrinha. Eu tenho os vincos. Se eu risco de ponta a ponta, aqui no meio ela vai aparecer o vinco. Olha, então, ó, quando você tira a mão dá pra ver. Aqui, ó. Isso. Aqui, achei. Achou? Conseguiu focar. Mas a ideia é essa mesmo, a gente não, bater o olho e não perceber. Porque se a gente percebe a marca do lápis, a gente já sabe como que o artista trabalhou, como o artesão trabalhou, né, como é que tá aquilo. Está certo que se você vai trabalhar com marcenaria, você vai ver, né, a cola, você vai ver um parafuso. Se você vai trabalhar, né, com um vitral, você vê o ferro de solda. Né? Então faz parte do processo. Eu costumo dizer que as imperfeições também fazem parte da arte. Sim. A gente não olha, né, um quadro cubista e fala, não, essa pincelada poderia ser mais realista ou podia ter um degradê. Não, porque as imperfeições, o movimento, aquilo tudo faz parte da arte da pessoa. Sim. Né? Então a mesma coisa aqui. Eu gosto de dar uma aliviada nessas imperfeições, né? Porque às vezes a imperfeição ela acaba chamando mais a atenção do que o próprio trabalho. E aí não é legal, essa não é a intenção, né? E essa não é a intenção. E aí eu vou continuar fazendo a colagem. Ó, eu colei aquela, vou colar a minha segunda peça. Opa, perdão, é isso? Não, é essa. Tem que ver lá o desenho. Ó, passei a segunda peça, vou colar na mesma posição, ó, tá vendo? Seguindo a linha. Por quê? Qual era a diferença daquela? A cor. Ah, temos cores diferentes aí. Ó, é tá que vendo? é bem Essa sutil, daqui né? e essa daqui, ela tem duas cores diferentes. É bem sutil a diferença. E vou posicionar a minha terceira. Lembrando que, ó, aqui, ó, de novo, a emenda, acabamento pra dentro. Fixei bem pertinho, para não ter problema. E o excesso de cola a gente tira. Vou fazer a mesma coisa na segunda linha, só que agora eu vou trazer ela os 3 centímetros para cá. Né? Então eu sei, se eu quiser, eu poderia até vincar desse lado, mas eu não preciso, porque eu sei que é metade dessa peça. Então eu vou pegar de novo a minha peça, de novo. Que aí, no caso, pode ser aproximadamente, não precisa ser assim exato. Não precisa ser exato. Ó, eu posiciono, de novo, a emenda para dentro. Então, você acaba fazendo as emendas sempre para dentro. A outra peça, eu vou inverter ela e vou colocar ela também para dentro. Ó, vou pegar aqui uma outra cor, sempre a do meio. Nesse trabalho, eu vou fazer só o meio com a cor diferente. Posicionei, fixei.
E é esse padrão que eu vou seguir. Até chegar lá em cima. Até chegar lá em cima. Você vê que aqui eu escolhi esse padrão em que o meio vai ser uma cor diferente. Ela tem uma cor mais... Um pouquinho mais clara, né? Um pouquinho mais clara. Ou mais apagada. Menos vibrante, digamos assim, né? Que o vermelho, né? Que aqui o vermelho. Mas fica lindo, né, Oski? Fica. Quando você consegue finalizar, porque quando você tá surtando, né, fazendo, né, essas peças, eu falo, né, assim, você tá surtando, porque você fala, meu, 36, se eu quero uma peça maior, eu quero mais número, né, de peças. Você não consegue visualizar. Às vezes você consegue imaginar o desenho que você quer, né? Então aqui, por exemplo, eu imaginei que eu queria as linhas, mas você tá fazendo as pecinhas, você tá vendo isso daqui só. Isso daqui não te diz nada, gente. Te diz alguma coisa? Não te diz nada. O que vai te dizer, o que vai te mostrar alguma coisa é quando você começa a posicionar a peça. A gente já tem esse resultado nesse aqui, Oski? Esse eu fiz com três partes. Aqui eu tô fazendo Mais uma ou só. menos, uma né? peça que eu tô fazendo nova agora. Ah, lógico, né? Porque nenhuma peça pode ser igualzinha a outra no artesanato, não é isso? Mesmo que seja assim, tudo medidinho, na precisão, cada peça é única, não é? Cada peça é única. Né? Essa é a graça do artesanato, né? Você tem que colocar a sua personalidade, você tem que colocar o seu humor. Essa você coloca, particularidade né, a sua toda. particularidade, que é o que transforma, né, aquela falta de repetição. Porque senão ele fica repetitivo e qualquer máquina consegue fazer. Exatamente. Porque hoje tem bastante máquina de corte, né? Desse trabalho de paper cutting, a gente tem feito com máquina, assim, em convite de casamento, por exemplo, né? Tem esse tipo de trabalho. Sim. Eu tive uma máquina, né, durante um tempo. E aí, o que acontece? Eu percebi que, como eu trabalho com venda de quadros, a máquina não dava conta. Porque o formato da máquina era, no máximo, um A3, né? Então, o que eu precisava? Ou trabalhava, e aí eu precisava ficar refém do quê? Do computador, de parar, sentar, gerar o arquivo, para depois ir sentar na mesa. E aí acaba não tendo eu não conseguia atingir, porque se eu pego uma peça, né, de 1 metro por 1, que nem eu fiz 3 cachorros que me mandaram a foto. Então, porque eu tenho esse trabalho, né, de você manda a foto e eu faço em cima da foto, transformo em papel. Eu vi alguma coisa na sua rede social e fica lindo, fica demais. E tem até uma sombra, né? Tem, Cris. Tem até uma sombra ali na foto. Você pode criar um distanciamento, não tem problema nenhum. E aí eu percebi que a máquina já não dava conta, né? Então, que quando eu falo, né, para as pessoas, eu tenho um curso, né, que eu ensino as pessoas a cortar papel, né? Ninguém acredita, porque fala, meu, você tá ensinando as pessoas a cortar papel? Eu falo, sim, porque tem um jeito certo de cortar o estilete para não te cansar, tem um jeito certo, né, de você trabalhar com o papel, né? Então, tem formas, né, o estilete que você usa. Tem, né, toda uma técnica e você tem tudo lá nas suas redes, né? A gente vai passar os seus contatos. Vou pedir pra gente já ir encerrando, Oski, que o nosso tempo tá finalizando. Perfeito. Aqui eu vou fazer o seguinte, esse processo, ele se repete até lá em cima. Vamos finalizar com essa peça aqui. Faz de conta que era essa. Tá vendo que essa margem aqui, ela tá maior do que essa daqui, porque tá faltando só 3 peças. Sim. Então, o que eu vou fazer? Vou agora fixar as 3 últimas peças. Ó. No meio. Aí também a gente tem 3 cores, né? Isso, aqui eu só escolhi o miolo numa cor diferente. Você vê que, né, você pode brincar com isso. Aqui, por exemplo, eu trabalhei com 4 cores. Né? O miolo pode ser diferente. O miolo você pode fazer na mesma cor, ó, 2 cores, uma cor, 2 cores, 3 cores. Ou numa cor diferente. Tudo vai brincar, é o que eu falei. Aquilo tudo vai que depender da sua criatividade pedir, mandar. Né?
E depois que a peça estiver pronta, finalizada e encerrada, o que a gente vai fazer? Vai Secou colocar direitinho. na moldura. Né? Então aqui eu selecionei as duas molduras, tanto a de acrílico quanto a moldura caixa. É só fixar uma fita, né, dupla face na parte de trás. Ah, é com a fita dupla face que você cola. Sim, porque senão ela depois fica com um joguinho, ó, tá vendo? Aqui na minha moldura, né, eu cortei ela. Vou tirar essa daqui. E vou colocar ela na fita dupla face. E depois, essa moldura, ela tem uns parafusinhos aqui, que fixa ela. Então não tem problema nenhum dela ficar... E ó, atrás ela também vem com um pendurador. Olha que bacana. E aí já tá pronto o quadro, né? Tá? Aí, você Pra colocou pendurar. os parafusos, tá pronto o quadro. Ficou lindo. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Eu que agradeço. E aí é só pendurar, presentear, vender. Vender. Fazer renda com Né? papel. Dá pra fazer renda com papel e muito, né? Porque é uma arte muito linda e tem várias possibilidades. Oski, você, inclusive, mostra lá nas suas redes sociais. Eu tenho aqui o seu Instagram, @Oski, KY no final, como você tá vendo aí. Matela com 2 L's. O WhatsApp 11 94310 0284, como tá mostrando aí na tela para você. Correto. Amei seu trabalho, amei te conhecer, Eu que viu? agradeço Obrigada. estar aqui. Prazer Obrigadão. e até uma próxima oportunidade. Lindos seus trabalhos, Volto pra viu? gente ter uma outra temática novamente. Oski, inclusive, eu vou ali dar um recadinho antes da gente ir pro intervalo. Eu vou pedir para você deixar o seu último recado para quem quer empreender com paper cutting. Tá bom. Pode ser? Para empreender com paper cut, você precisa, antes de mais nada, ter muita força de vontade para aprender várias técnicas diferentes. Papel todo mundo sabe trabalhar, todo mundo sabe cortar. O problema é o que fazer com aquilo, qual é a criatividade que você usa em cima daquilo. Então me segue nas redes sociais, Oski Matela com KY e 2 L's, e você vai acabar tendo várias ideias diferentes de aplicações, de quadros, e um pouco sobre arte terapia, um pouco sobre arte educação. Obrigada, Oski, mais uma vez. Bem, agora a gente vai para um breve intervalo e já a gente volta com muito mais aqui no nosso programa. Continue com a gente. Já estamos de volta com o nosso programa. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, eu agradeço pela sua companhia, que está acompanhando a gente aí desde o começo do nosso programa. A gente já mostrou um artesanato lindo aqui com o Oski Matela. Nos ensinou a fazer quadros em paper cutting. Paper cutting, é assim que se fala, né? Esses quadros, esse trabalho em papel, né, que ele faz, que é muito lindo. Ele ensinou o pessoal. Aqui tem que ter um pouquinho de paciência, sim, tem que ter um pouquinho de paciência para fazer esse tipo de trabalho, mas fica maravilhoso, gente. E é uma ótima oportunidade para empreender. O Oski, inclusive, ele deu aulas de paper cutting, né, desses quadros em paper cutting, lá na Mega Artesanal. É a Mega Artesanal, a maior feira de artesanato da América Latina. A gente não cobriu essa parte, acabou trazendo o Oski aqui para ensinar para você essa arte que ele faz, né? Mas a gente cobriu lá uma série de coisas, né? Na semana passada, a gente já trouxe aqui alguns VTs, algumas reportagens, né? Sobre o que a gente conseguiu acompanhar lá na Mega Artesanal, que acabou na semana passada mesmo, né? Ela rolou só na semana passada aqui em São Paulo, mas a gente ainda tem mais conteúdo para mostrar para você. A gente mostra hoje algumas tendências do setor que agora seguem nas mãos dos artesãos de todo o Brasil. Vamos conferir. Corante de tingimento a frio. Esse daqui você já viu? Ainda não? É porque é uma das novidades que estão sendo apresentadas aqui na Mega Artesanal. A Roseli Madaloso, que é coordenadora de cursos da Guarani, que é a marca que está
expondo aqui essa novidade, né? Ela vai conversar com a gente agora, né, Roseli? Tudo bem com você? Tudo bem, e você? Tudo bem, vamos falar dessa novidade, né? Vamos falar desse lançamento da Guarani desse ano, que é o Color Evolution. Ele atinge todas as fibras de origem celulósica, naturais, algodão, juta, rami, sisal e a seda também. Essa é uma bolsa de palha, que também pode ser tingida. Aliás, técnicas artísticas, tá? O tingimento uniforme não é indicado. Eu posso trabalhar com seda, posso trabalhar com sementes, posso trabalhar... Essa é uma carteira feita de linho, de juta, tá? Também posso trabalhar com ela. Então, assim, são infinitas possibilidades. E com certeza o tingimento a frio vai facilitar e muito a vida de quem trabalha com essa técnica, né, Roseli? Além de ser uma técnica, um produto muito democrático, que você pode usar com criança, em atividades escolares, ele não necessita de calor, ele é de fácil manipulação, as cores são vivas, é muito bom trabalhar com ele, é muito bom. A gente já vai mostrar aqui alguns exemplos, né? Essa sua camiseta, por exemplo, Roseli, ela foi toda tingida com esse produto aqui. Rapidamente, eu diluo o sachê com todas as nossas cores, faço a minha dobradura e aí o céu é o limite. Aqui eu coloquei 6 cores, fiz ela em 10 minutos, deixei o preparo e estava pronta para vir para Mega Artesanal. Quer dizer, então, em poucos minutos você consegue fazer uma peça com quantas cores você quiser. As cores eu quiser. Posso misturar as cores também, elas se misturam entre si. Posso criar laranja, violeta, tons de verde, infinitas possibilidades. Agora as novidades chegam para quem ama biscuit, para quem trabalha com biscuit, para quem pensa em trabalhar com essa técnica ou simplesmente que gosta dessa técnica aí para enfeitar a casa, para fazer lembrancinha. Eu tô aqui com a Fabi Rodrigues, que é referência nessa área. Fabi, tudo bem com você? Prazer. Obrigada, viu, por atender a gente, mostrar pra gente o que é novidade nessa técnica de biscuit. Novidades que foram trazidas hoje aqui para a Mega Artesanal. Vou mostrar para vocês com certeza. Primeiro, que está super em alta, bombando esse tema aqui, que é o Divertidamente. E a gente trouxe uma vitrine exclusiva para quem quer trabalhar nesse nicho. E aqui, que não sai de moda há 1 ano, nós temos o Stitch, né, que vem a Lilo, todo o processo. E também esse nicho de festa está muito em alta. E o biscuit, a gente agregando com outros tipos de trabalho, a gente consegue montar uma mesa maravilhosa para encantar os convidados de todas as festas do mundo. É isso, é decoração, é enfeite de casa, né? A criançada ama. Exatamente. Temos aqui porta-guardanapo para poder compor uma mesa cenário, né? São os PGs. Aqui são peças maiores para a gente poder colocar também em festas. E olha que maravilhoso aquela vitrine de tiaras e laços. Olha como a gente consegue abranger muitos nichos. Que é isso, menina? Olha esse boné, pelo amor de Deus, esse boné todinho customizado. Maravilhoso. E enfeite de chimarrão, que é um nicho assim muito amplo e o pessoal adora decorar chimarrão. Você sabia dessa? Eu não sabia não, é novidade para mim. É, o chimarrão bomba na arte do biscuit e o bacana é que a gente tem essa flexibilidade, a gente consegue trazer tudo isso para agregar aí no dia a dia de quem quer ganhar um dinheirinho trabalhando, né? Você, por exemplo, né, Fabi, começou aí a sua história como artesã, hoje é empresária e eu posso dizer que é uma arte que passou de geração em geração na tua família. Conta um pouquinho pra gente. Então, eu comecei há 27 anos realmente fazendo a massinha para poder produzir. E na minha necessidade de produção, eu comecei a pensar em desenvolver alguns produtos. Aí a gente começou a desenvolver molde, cortador, para facilitar tudo isso, para a gente conseguir fazer em grande escala. E deu super certo e hoje a gente está aqui. Hoje a família inteira envolvida. Todos os nossos colaboradores e os nossos maridos, irmãos, sócios, todo mundo junto ali. É negócio de família e o amor pela arte também atingiu a família inteira ali, né? O biscuit conquistou a família toda. Teve que conquistar. Eu falei, quer. Aí todo mundo ama junto comigo. No entanto, a marca é um coração por causa disso. É muito amor envolvido.
Estampas digitalizadas. Essa daqui é mais uma novidade que a gente encontrou aqui na Mega Artesanal. Quem vai falar sobre essa novidade, que já é tendência pra gente, é o Daniel Brito aqui ao meu lado. Olá, Daniel, tudo bem com você? Tudo bom? Na verdade, uma tendência muito forte que veio para ficar, que é a estampa digital. E a Niase, há 92 anos nesse segmento, traz sempre novidade aqui para a Mega. E esse ano não é diferente, né? Então a gente tem toda essa variedade para a linha de patchwork. E por ser um tecido também 100% algodão, é muito usado na linha de confecção, não só para artesão, né? Vamos só dar uma olhada aqui nas estampas, né? Falar um pouquinho mais aqui dos detalhes. Gente, olha que delícia! Dá até vontade de comer. Coisa mais linda, ó. Tem o cafezinho, tem aqui as borboletas. Olha essa estampa de gatinho, que coisa mais fofa, Daniel. E tem uma outra tendência que veio muito forte esse ano, que é essa linha aqui, ó. Eu vou trazer para vocês verem em primeira mão, tá? Aqui a gente tem os florais, né, Daniel? Toda a linha do floral, mas muito forte, uma estampa que veio para ficar, são os africanos, tá? Olha que coisa mais linda, gente! Estampas, olha que coisa linda. Super tendência, novidade, lançamento aqui da Niase Schoff, hein? Olha isso. Coisa mais linda, né? A gente tem uma imigração, né, africana muito grande aqui no Brasil e não tem como não trazer também essas peças, essas estampas para essas pessoas, né, que trabalham. E também o brasileiro acabou também se apaixonando, né, por essas cores, por esses formatos, por essas figuras. O Brasil é isso, na verdade é essa mistura, né? É esse movimento que engloba, só agrega, né? E essas estampas veio exatamente para agradar esse público, esse pessoal. É uma tendência que veio para ficar, não só para quem veio da África em si, né? Mas de modo geral para quem gosta da cultura e as cores, né? A cartela de cor tá linda, combina muito bem, casa para qualquer evento. É uma novidade aí que você pode aproveitar também nas nossas lojas físicas, tá? E dá para fazer tudo quanto é tipo de peça aí, né? 100% algodão, super versátil, tanto para o artesanato quanto para a confecção. Tá ótimo, Daniel. Obrigada, viu, por trazer essas informações pra gente. É isso, mais uma novidade da Mega Artesanal, direto para o nosso programa. Quanta coisa legal, né? Tudo isso agora é tendência no setor de artesanato e muito mais que a gente viu lá na Mega Artesanal. Infelizmente, a gente não tem como trazer tudo aqui para você, né? Mas com certeza foi uma feira aí que trouxe muita novidade, muita coisa legal. Amanhã a gente ainda tem mais uma reportagem, uma linda história que você vai conhecer de uma alagoana, uma história de superação por meio da arte. Amanhã você não pode perder aqui no nosso programa essa reportagem, então, que a gente vai trazer, a última da série de reportagens da Mega Artesanal. Bem, agora a gente vai para um breve intervalo, mas já já a gente volta falando sobre as principais lesões nas mulheres. Você sabe quais são elas? Também tem dica de exercício, de alongamento para fortalecimento da mulher, justamente para evitar essas lesões. Daqui a pouco a gente volta, então continue com a gente. Já estamos de volta com o nosso programa. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela sua companhia aqui no nosso programa. Muita coisa bacana a gente já viu hoje, né? Teve bastante artesanato aqui, além do quadro em paper cutting que a gente aprendeu com o Oscar Matella. A gente também trouxe aí as novidades da Mega Artesanal, muita coisa bacana que vira tendência agora no mercado. E nesse finalzinho de programa, a gente ainda tem alguns bons minutos, mas vamos falar agora nesse encerramento sobre as principais lesões nas mulheres. É isso mesmo, tem algumas lesões aí que as mulheres são mais propensas a ter, né? E aí a gente tem aqui, nesse momento,
uma fisioterapeuta, Raquel Silvério, falando sobre esse assunto. Seja muito bem-vinda, Raquel. Muito obrigada, boa tarde. Boa tarde, Raquel veio gêmea. Sim, né? estamos Eu e Raquel, ó, hoje. estamos gêmeas hoje, a gente combinou. A gente tá muito parecida. A blusinha, ó, a minha blusinha com a blusinha de Raquel. Mas é porque a gente queria ficar uniformizada, porque no final desse bloco aqui, Raquel vai nos ensinar a fazer alguns exercícios, alongamentos, que são importantes justamente para a gente evitar essas lesões. Então a gente falou, vamos de uniforme. Sim. Né? Pra gente fazer junto. Depois fica sincronizado, né? Não é? Brincadeiras à parte, né, gente? Mas foi bacana, né? E sabe o que é isso, gente? Ó, a gente tá aqui com pensamento igual, não é isso? Sintonia, exatamente. Sintonia, minha gente, é sintonia. E aí, brincadeiras à parte, então, vamos começar falando, então, quais são essas lesões que afetam mais as mulheres? As mulheres realmente são mais propensas a ter aí determinadas lesões, Raquel? Sim, sim. Então, realmente é verdade, né? As mulheres, elas têm uma predisposição a ter algumas lesões ortopédicas, né? Muito pela anatomia, pela biomecânica, condições metabólicas, né? Tudo isso pode influenciar e predispor as mulheres a ter um índice maior de lesão quando comparado aos homens, né? A gente já pode fazer uma comparação aí da anatomia masculina e da anatomia feminina? Podemos. Que faz com que as mulheres tenham aí maior risco? Com certeza. Quando a gente para analisar, a pelve da mulher, ela é uma pelve maior, ela é uma pelve mais alargada, quando comparado do homem, que é mais estreita, né? Isso influencia diretamente na angulação, chama ângulo Q, do joelho, né? Então, eu tenho já, a partir desse momento que a pelve é maior, mas por que ela é maior? Para a gente poder acomodar o bebê, né? Então, essa anatomia favorece as lesões no joelho, por exemplo. Né? Então, essa alteração do posicionamento favorece a uma rotura do LCA, por exemplo, que é um ligamento cruzado anterior, que é muito conhecido, né? Principalmente dentro do esporte, a gente ouve muito falar que existe o rompimento ali do LCA. Então, essa alteração anatômica, ela pode favorecer esse rompimento. As mulheres, por essa condição, elas costumam ter mais dor anterior, dor aqui na frente do joelho, né? A gente chama de uma dor retropatelar, né? Tem até um nome, síndrome femoropatelar. Isso é muito comum entre as mulheres por conta dessa alteração anatômica. E aí eu vou até já deixar aqui para o pessoal em casa, né? Porque a gente sabe que acaba cometendo muita gente. Minha próxima pergunta para você seria... É só para quem pratica esporte, né? Você falou assim, não, quem pratica esporte, né? Muitas vezes de alta intensidade, muito provavelmente vai ter alguma lesão dessas, mas não é só para quem pratica esporte, não. Então, você que está em casa, tem alguma dúvida sobre esse assunto? Manda sua pergunta para a gente no nosso WhatsApp, DDD 11, número 3337-5886, 3337-5886. Como está aparecendo aí na sua tela, se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, às vezes você até está vivendo um problema como esse, né? Alguma dessas lesões aí que são tão comuns às mulheres, pode mandar sua pergunta aqui pra gente, que a Raquel está aqui para responder as suas dúvidas, se souber, né, Raquel? Sim, lógico, se tiver com certeza. Alcance, se né? estiver ao meu alcance, com certeza. E aí é isso, não é só quem pratica exercício, né? Todas nós estamos suscetíveis às lesões, né? As mulheres ou os indivíduos em geral que são sedentários, né? Também, por quê? Porque falta força. É até pior, né? É até pior, porque falta muita força muscular, falta controle neuromotor, você não tem estímulo. O osso, o músculo, ele precisa de estímulo constantemente. Isso protege
protege as articulações. Então, uma pessoa que é sedentária, ela também está nessa zona de risco, né? Porque qualquer movimento, qualquer pequeno acidente pode proporcionar uma lesão ortopédica. Até porque vai estar tudo ali mais frágil. Isso. E por conta dessa alteração de força, essa alteração muscular, aí falando das mulheres, né, essa dor que as mulheres referem com muita frequência na frente do joelho, ela vem muito por conta de um desequilíbrio da musculatura. Eu tenho alteração anatômica, que é inevitável, né? Porém, a partir do momento que eu tenho uma musculatura sadia, forte o suficiente para poder fazer a sustentação que essa mulher precisa, a gente diminui muito essa condição de dor aqui na frente, que é uma queixa muito comum que eu recebo lá na clínica. Dor na lombar. Também eu percebo que a mulherada tem mais do que os homens, né? Isso, tem sim. Existe Por uma quê? predisposição também entre as mulheres, né? A dor lombar. A questão da gestação, do pós-parto, né? Tudo isso vai influenciar, porque também a dor lombar, né? Aí eu citei a questão da gestação e do pós-parto, porque também não entra só um fator estrutural, entra um fator hormonal, né? Recebemos também um volume maior de mulheres ou no fim da gestação ou no pós-parto, com dor lombar lá na clínica. Por quê? O hormônio vai preparando esse corpo, né, o nosso corpo, para a hora do nascimento. Tá. E isso causa uma frouxidão maior, isso gera uma instabilidade. Tudo que é instável, que não é forte o suficiente, é mais doloroso. Então, por isso, as mulheres, elas têm mais dor lombar. Não é só o tamanho da barriga e o peso. Não é só pelo tamanho, porque também muda o nosso centro de gravidade, né? Por conta do tamanho da barriga, do peso do bebê, naturalmente a gente evolui para casos aí de dor lombar. Mas a condição hormonal também, ela tem, assim, sua parcela aí de culpa, vamos dizer assim. É um fator a mais que gera esse tipo de dor. No ciclo menstrual, a gente que é mulher, né, já fica mais sensível como um todo, Sim, né? A gente sim. já tem aí um monte de dor, é cólica, é dor de cabeça, até parece que a pele fica Sim, sensível. nós mulheres, né, nós somos instáveis hormonalmente o mês todo, né? Então, aquela nossa fase que antecede a ovulação, depois a fase que antecede a menstruação, existe uma alteração, uma variação hormonal muito grande. Tudo isso interfere no osso também? Interfere na parte, eu vou dizer, ligamentar, tá? Que aí o estrogênio, propriamente dito, ele contribui para que você tenha uma frouxidão um pouco maior. E aí, nesse período, em alguns períodos específicos, nós estamos mais propensas a determinadas lesões. Olha, fica ainda mais suscetível, então, a que tipos de lesões, assim? Essas do joelho, por exemplo? Essas do joelho, lesões ligamentares num sentido geral. Então, no joelho, no tornozelo, nos ombros, né? Que o ombro tem uma grande amplitude de movimento. Então, assim, lesões ligamentares podemos estar mais suscetíveis nesse período. Por isso que a ativação muscular, o fortalecimento, ele é tão importante, né? E aí a menopausa piora mais ainda tudo isso. A menopausa, então. ela vem com tudo, na verdade, né? Porque a menopausa, a gente deixa de produzir hormônios importantes, que isso vai impactar diretamente na qualidade do músculo, na força desse músculo, na qualidade óssea, porque quando comparado já a um homem, nós temos uma qualidade, uma densidade óssea diferente. Quando a gente chega na menopausa, essa densidade, ela vai diminuindo abruptamente, né? A cada ano,
a gente se encontra numa situação completamente diferente. Não é fácil ser mulher, né, menina? Não é fácil. Olha, vou te falar, viu? Definitivamente não é fácil. Como é duro ser mulher, quanta coisa que a gente passa, né? Mas a gente é forte. Exatamente. A gente é forte, a gente aguenta. Exatamente. Não é? E a gente dá sempre um jeito aí de conseguir fazer tudo, né? Isso aí. E chegar bem onde a gente quer chegar, né? É isso, por isso que é tão importante, né? A gente depois falar aqui sobre os exercícios, os alongamentos, tudo isso para fortalecer. A alimentação também é importante, né, Raquel? Alimentação, hidratação, você ter um sono regulado, né? Eu sei que hoje, na rotina que a gente tem, é uma rotina estressante, com horário, às vezes falta tempo para muita coisa, mas dentro do que a gente pode, né? A gente tem que ter uma alimentação melhor, procurar um profissional para que ele te auxilie nessa parte, né? Então, nós mulheres temos a tendência a consumir menos alguns nutrientes. Então, é muito importante a gente suplementar isso para que a gente tenha qualidade física em vários sentidos, que vão interferir, na verdade, em vários outros fatores. É importante né? tomar suplementos? Se houver necessidade, Tá. né? Eu digo que assim, pela nossa rotina, a gente não consome o que deveria. Aham. Se você for analisar a quantidade de líquido que você ingere por dia, talvez esteja em defasagem. O tipo de alimento que Vou você tomar uma aguinha. deveria consumir, talvez esteja em defasagem. Também muito por conta das nossas fases, né? A nossa fase de infância, a gente precisa de uma coisa, na adolescência outra, nessa fase mais madura aqui dos 40, 50 anos é outra necessidade. Quando avançamos aí a terceira idade, as necessidades mudam também. Então, um acompanhamento profissional, ele é sempre importante, né? Seja de que área for. Sim, com certeza. Bem, a gente já tem algumas perguntas que chegaram Então, pelo vamos WhatsApp. lá. Se você também tem alguma dúvida, você pode mandar sua pergunta no DDD 11, número 3337-5886. Vamos colocar a primeira pergunta no ar, por favor? A Maria que mandou. Obrigada, Maria, pela sua participação. Ela diz, olá, recentemente fiz um Ultrassom do joelho. do joelho em decorrência de uma dor que sentia desde a adolescência ao caminhar ou no ato de se agachar. Porém, a conclusão do exame foi que está tudo normal, só que eu continuo com essa dor, piorando quando passo mais de meia hora andando. Devo procurar outra opinião sobre o caso? Maria deve procurar opinião sobre o seu caso, outra opinião. Por quê? A dor, ela é um indicativo de que algo está acontecendo, né? Então, nem sempre você... Aí eu falo da minha área, né? Porque nós vamos fazer uma investigação, uma análise funcional. Porque o exame, os tecidos podem estar íntegros ou com um grau de degeneração fisiológico, de acordo com a idade. Só que a partir do momento que você começa a investigar de outras formas, você começa a enxergar sobrecargas que não vão aparecer no exame de imagem, entendeu? Então, eu acho super válido, é super importante você buscar uma outra opinião. O exame deu ok, está ótimo, perfeito. Mas o porquê que essa dor está aparecendo? Tem que ter uma razão, né? Tem que ter uma razão. Ter dor não é normal. Ter dor é um indicativo de que algo não está certo, né? Então, vale muito a pena, tem que procurar, sim, um profissional capacitado para poder investigar melhor o quadro dela. Fisioterapia já resolve. Sim, um bom fisioterapeuta poderia ajudar e muito num quadro como o dela. Mas já vai direto? Já busca direto por um fisioterapeuta ou tem que passar por alguma outra especialidade antes? Não, você pode buscar um fisioterapeuta diretamente, tá? Então, assim, geralmente quando a gente recebe esse paciente, ele vai passar por uma avaliação clínica. Então, é uma anamnese, uma avaliação clínica em si de testes, exames específicos, para a gente poder compreender o que está acontecendo. A partir do momento que eu identifico
que foge ali da minha demanda, foge do meu tratamento, naturalmente a primeira coisa que eu faço é indicar o acompanhamento com outro profissional. Tá. Então, para procurar um fisioterapeuta, você não precisa passar antes em outro profissional. Você pode ir direto tranquilamente. Respondida a pergunta da Maria, então. Obrigada, Maria, pela sua participação. Vamos de mais uma pergunta de WhatsApp, então? Olá, Fabiana. Obrigada, Fabiana. Ela diz, boa tarde. Essa semana eu comprei uma corda e comecei a pular. O estranho é que no dia seguinte eu acordei com dor no joelho esquerdo e uma parte dormente. Tem alguma coisa a ver, Raquel? Tem sim, tem, Fabiana, né? Tem. Tô falando muito por cima, a gente não conhece o histórico da Fabiana, né? Mas às vezes você não tem uma rotina de exercício e aí, de repente, você passa a ter. E isso vai impactar de alguma forma, né? Então, assim, o ideal para que a gente comece a praticar uma atividade física, seja corrida, pular corda, enfim, qualquer que seja, que exista um preparo físico para aquele objetivo, né? Então, eu comecei a treinar, comecei a fazer alguns exercícios, eu vou incluindo essa corda aos poucos na minha atividade diária ali, de rotina de atividade física. Então, eu começo com 5 minutos, e aí eu tô bem, eu vou acrescentando mais 5, até você atingir o volume que gostaria. Provavelmente essa dor apareceu por uma demanda de sobrecarga. Talvez ela não estava habituada e aí passou a pular corda, sobrecarregou as estruturas e a dor apareceu. Mas e agora? Ela vai ter que fazer algum tratamento por isso? Provavelmente, por quê? Porque se ela quiser continuar e ela continuar com essa demanda, a dor vai piorar, vai gerar um processo inflamatório e aí a tendência é a piora. Então, ela precisa recuperar todo esse sistema e aí sim, aos poucos, gradativamente, ela entrar na atividade que ela gostaria, né? Raquel, olha só, eu acho que é importante, então, a gente já falar dos exercícios, né? Tem mais algumas perguntas chegando, eu já agradeço muito a sua participação, você que está em casa, que está participando, que está mandando sua pergunta. A gente ainda vai tentar responder mais algumas, só que antes eu queria que você demonstrasse alguns exercícios que dê para a pessoa fazer em casa, mesmo sem acompanhamento. Porque no caso da Fabiana, né, Fabiana que mandou a mensagem agora, ela teve ali uma possível lesão. Sim. Porque ela foi pular corda em casa sozinha. O que dá pra gente fazer em casa sozinha pra fortalecer? Olha, em casa, vamos mostrar 2 exercícios. Eu vou até levantar com você, que a gente tá muito, gêmeas, né? tá? Que a gente veio gêmeas aqui, hoje. Ó, você vai me acompanhando então, tá? São 2 exercícios que trabalham aqui a região do bumbum e da perna. Quadril. Que eu uso muito e gosto muito, tá? A gente começa fazendo um pequeno agachamento. Ó, só que sempre prestando atenção. Olha eu fazendo errado no já. bumbum. Então, porque, ó, quando eu for agachar, eu vou levar o meu quadril lá para trás, como se eu fosse sentar numa cadeira que estivesse mais longe. Aí fica mais fácil, ó. Né? E aí, o que acontece? Inclina um pouquinho o seu tronco para frente, porque aí eu não gero uma vou segurar aqui, ó, com a minha mão. Na lombar. E aí a gente volta. Olha lá, gente. Ó, e a descer, é o agachamento. Ó, ótimo. Viu? Perfeito. Mais uma vez. Olha lá. Perfeito. Outro exercício que eu gosto bastante. A gente mantém a posição do agachamento, tá? Então, eu vou manter aqui. Dá pra fazer sem estragar nada, sem ter uma lesão. Dá pra fazer. Agora, o único cuidado me mantive na posição, tive dor, não faça, tá? Quantas repetições? Vamos começar com repetições simples, 3 de 10, 3 de 8, 3 de 6, porque, na verdade, o exercício, ele tem que ser bem executado. Tá. Não adianta eu começar com séries de 15, de 20, se eu faço 3 bem feitas e o restante eu compenso tudo. Então, é muito melhor fazer pouquinho e aí você vai aumentando gradativamente do que você já começar fazendo um tantão. E vai fortalecer toda a parte de baixo. Isso. A gente trabalha essa região do tronco, mantém essa posição
e a gente chama isso de marcha lateral. Ó. Na mesma posição. E volta. Olha lá. Viu? Tá vendo? Cuidado De com o salto, ó, de Isso, salto. de salto. A mulherada se reinventa, né? Tá vendo como mulher é forte? Mas Fazendo isso daqui, algumas repetições. Isso, a gente fortalece todo dia. muito a coxa, muito o bumbum. E isso vai fazer super bem para a região do quadril, da lombar e do joelho. Já é alguma dica, né, gente? Vou pedir para colocar mais perguntas do WhatsApp. Vamos lá. Porque o pessoal quer saber muita coisa. A gente tem ali a Claudete Almeida, aqui de São Paulo. Claudete, obrigada pela sua participação. Ela diz: olá, doutora, por favor, me tira uma dúvida. Estou sentindo há alguns dias formigamento nas mãos. Porém, eu já fiz 10 sessões de fisioterapia e estou fazendo acupuntura lombar e cervical. Isso resolverá mesmo? Vai acabar com o formigamento? Um forte abraço. Beijo, Claudete. Obrigada. Então, vamos lá, Claudete. Esse formigamento, ele é proveniente de uma compressão neural. Então, você tem um comprometimento de raiz nervosa ou do trajeto do nervo, né? Mas geralmente de raiz. E aí, isso desencadeia esses sintomas. Quando a gente fala, eu fiz 10 sessões de fisioterapia, 10 sessões Não obrigatoriamente vai dar o resultado. É o início do início. É o começo. Tá? É o começo de tudo. Então, quer dizer, trabalho de formiguinha é mesmo, um trabalho né? de formiguinha, porque em 10 sessões, muitas vezes, você não consegue trabalhar o que você precisa no paciente. Vai melhorar, mas pode ser que precise de mais, é isso? Bem provável. Vou te acelerar um pouquinho Tá pra bom, gente vamos conseguir lá. responder mais duas Vamos lá. perguntinhas. Vamos. A gente tem pouquíssimos minutos, mas vamos lá, Raquel. A Flávia pergunta: tenho dor nas costas e fui diagnosticada com escoliose. Qual o melhor tratamento? O melhor tratamento é a fisioterapia, são exercícios específicos. Hoje a gente fala muito em exercício 3D, tá? Então é importante ela procurar um bom profissional e começar o quanto antes esse tratamento para a escoliose e ir acompanhando certinho. Mas o melhor tratamento hoje é a fisioterapia e os exercícios específicos. Que aí impede mesmo. a evolução. Isso, Perfeito. corrige muita coisa, exatamente, e impede a evolução. A última pergunta que dá pra Vamos gente lá. responder hoje. Vamos lá, colocando então o WhatsApp na tela. É a Flávia. A Flávia a gente acabou de responder, a Flávia. Tem mais uma pergunta. Aí, ó, a Marisa Sampaio. Obrigada pela participação. Meu nome é Marisa. Estamos aguardando a pergunta E aí, da Marisa. legal, bacana. Prazer, Marisa. Meu nome é Maria Clara. Aí, ó, é a Carmen. Carmen, Santa Catarina. Obrigada, beijão pro pessoal aí do Sul. Minha mãe colocou uma hemiprótese no joelho há 3 anos e, apesar das incessantes sessões de fisioterapia, não consegue mais dobrá-lo desde então. Isso é normal? Vamos lá. Quando a gente coloca uma prótese, né, substitui uma articulação, vamos falar no caso dela que é o joelho, existe sim uma limitação de amplitude de movimento, tá? Então, assim, a gente espera chegar, nós temos uma amplitude normal de 145 graus. Quando esse joelho é protetizado, nós vamos aí para 110, 115. Mas, então, essa redução desse fator de dobrar o joelho, ele realmente diminui. Mas precisa ver se está funcional para ela, precisa investigar direitinho. É isso aí. Raquel, gente, vou deixar aqui as redes sociais da Raquel Silvério, fisioterapeuta. O Insta é o @trataguarulhos, é isso? Isso. @trataguarulhos. Eu não peguei o número 11... Olha eu aqui, ó, se conseguir enxergar. 9290-4200. Aê! Não estava aqui na minha ficha, eu tô precisando de óculos, menina. Eu não consegui enxergar ali na tela mais, não. No próximo, então, nós vamos estar exatamente iguais. Você viu, menina? Gêmeas, total. Que sintonia. Obrigada, amei te conhecer, Obrigada viu, Raquel? a você. Foi muito bacana. Fica o convite para uma próxima oportunidade, porque o pessoal tem muita dúvida sobre esse assunto, Com viu? certeza, fico à disposição.
A você que está em casa, muito obrigada pela sua companhia, obrigada por estar com a gente aqui até esse momento. Amanhã tem muito mais aqui no nosso programa. Beijo grande para você, fica com Deus. Até mais.